Olá, pessoal. Boa tarde. Pra gente aqui é boa tarde, que a gente tá gravando à tarde, né? Pra você aí que tá assistindo, pode ser boa noite, pode ser bom dia, pode ser boa madrugada. Quem vai dizer é vocês. E o que é que está acontecendo aqui? Estamos gravando o primeiro teste, um piloto do nosso podcast da Igreja Batista Remaná. Como assim podcast? Está no ar pra vocês. Como assim podcast? Olha só, e pra gente começar hoje, o nosso primeiro podcast, nossa piloto, nós temos aqui uma pessoa que é uma amiga do coração, uma serva de Deus. Ela é diretora do Grupo Amarte da Igreja Batista Remaná. Ela é CEO da Nobres Enxovais, diretora executiva da Nobre Enxovais, já foi líder dos jovens da Primeira Igreja Batista Remaná. A Primeira Igreja Batista Remaná foi ótimo, né? Mas é a Primeira Igreja Batista Remaná em Caruaru. Então é a Primeira Igreja Batista Remaná. Ela que é doura, e a gente vai entender isso mais na frente, porque ela é doura. E tantas outras qualidades dessa pessoa maravilhosa que está aqui conosco. Patrícia Tadeu, minha irmã, seja bem-vinda. E lembrando, ela hoje está aqui como convidada, mas se matriculando para ser minha parceira nos próximas gravações, nos próximos encontros do nosso Como Assim Podcast. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigado, Samuel. Eita, é um prazer estarmos aqui. Estou muito feliz, né, por esse primeiro programa piloto que a gente está aqui fazendo, e eu sei que vai ser o primeiro de muitos. Amém. Tu crê? Eu creio. Eu também creio, né? Eu também creio. E eu estou muito feliz. Não sei o que vai acontecer, né? Nesse primeiro, mas estamos aqui para responder tudo que for me perguntar. A gente está aqui para falar de Patrícia. Eita. Patrícia como serva, Patrícia como esposa de Edilson, Patrícia como mãe de Cecília e Clarinha, Patrícia como líder do Amarte, Patrícia como empresária. Quem é Patrícia, né? E a gente vê Patrícia da mídia, Eita. A gente vê Patrícia trabalhando aí muito na igreja, mas a gente queria bater esse papo para saber quem é Patrícia. E eu queria começar perguntando a você, já que a gente vai conversar, vamos lá para a década de 30, que é quando você conheceu Edilson, né? Como foi esse encontro? Como foi esse amor à primeira, se foi amor à primeira vista, né? Como foi que essas duas almas se encontraram, né? No portão do cemitério? Tério. Conta pra gente. Eita, Samuel, quando eu perguntei qual era o tema que tu falou, o tema era Patrícia Tadeu, eu falei, ótimo, porque nada melhor de falar de mim com eu mesma. Sim, não é assim? Isso aí. Então tá tudo certo. E eu esqueci da última da apresentação, né? Estudante de psicologia. Depois de velha, ela resolveu estudar. Eu disse a ela que isso é coisa de doido, porque eu quando estudava, não via a hora de terminar os estudos para não precisar mais entrar na sala de aula. E depois de terminar tudo, vem Patrícia estudar psicologia, mas a gente vai falar isso mais na frente. Vamos lá. Quem é Patrícia Tadeu? Ainda estou me descobrindo, eu não sei quem é Patrícia Tadeu. Patrícia Tadeu está em fase de conhecimento, de descobertas. E eu acredito que essas descobertas elas só vão se acabar quando a gente partir dessa para melhor, né? Que é para o céu. Então, estamos aqui felizes, alegres para falar um pouquinho de mim. Mas vamos lá. Como foi que eu conheci Edilson? Sim. Minha gente, vocês têm certeza que vocês querem saber da minha? Vocês querem saber da minha vida? Eu quero, porque dentro desse conhecimento aí, eu quero soltar uma ao pessoal, que esse pessoal vai gostar, mas eu primeiro preciso que você diga. Eu gosto muito de perguntar da vida das pessoas, é uma coisa que é de mim, eu já pergunto de onde veio, morava onde, é daqui de Caruaru, filho de quem, faz o quê, como se conheceu, por que está aqui, quem te chamou? Tu já era crente quando conheceu? Não, vamos lá. Eu conheci Edilson quando eu tinha 19 anos. Eu acho que todo mundo que tem nessa idade de 19 anos, né, já está no desespero, já bate no desespero, tipo. Já vi que tem muita gente desesperada na nossa igreja aí, viu? Eu já estava um pouco desesperada, porque eu já estava um pouco desesperada, porque eu achei não que via mais a luz no fim do túnel. Eu achava que eu tinha nascido para ser freira, porque eu não namorava. Eu não conseguia namorar, eu não namorava. Então, assim, eu sempre paquerei os feios. É uma coisa que
eu gostava era de gente feia. Por quê? Porque não tinha, né, concorrência. Mas, enfim, eu não namorava e tava tudo bem. Mas só que quando eu fui, disse, Deus, eu acho que se eu completar 19 anos, eu não arrumar um namorado, eu acho que eu vou ser freira. Porque eu acho que é para isso que eu nasci. Mas aí o Senhor teve misericórdia de mim e eu conheci Edilson. Faltava, acho que uns 2 meses para fazer 19 anos. Eu fui fazer cursinho intensivo no Colégio 7 de Setembro, que aí, na época, né, em 1994... Certo. Eu tinha 14 anos. A diferença da gente é pouca de idade. É pouca, então. né? Pouca. Enfim. Tu tinha 19? Eu tinha 18. Vixe. E aí eu fui fazer... Só a foto da cozinha lá de casa. Pereira vai cortar isso aí em nome de Cristo. Oi, vamos lá. Então, quando aos 18 anos eu fui fazer o cursinho e vi aquela pessoa lá no colégio passando, eu achei, eita, que bonitinho, mas ele não estava na minha lista de pessoas que eu queria paquerar, porque para mim ele era bonito. Era muita areia. Era muita areia pro meu caminhãozinho, nem sabia né? que ele ia ficar careca. Mas Calvo. não falo dele. Aí, enfim, quando a gente trabalhava na feira também, na época, mãe inventou também. Mãe, se for para contar a história de mãe era enfermeira, mas aí ela se aposentou e ela foi ser feirante na Feira da Sulanqueira de Caruaru e eu fui ajudar ela. Sulanqueira. E eu estava lá ajudando ela e passa Edilson e olha para mim. Eu disse, eu conheço esse menino é do colégio. Cheguei no colégio, era ele mesmo. E aí a gente tinha uma amiga em comum, uma amiga chamada Ana Bolena, que tinha estudado comigo no colégio, também estava lá, e eu perguntei o nome dele, e disse, o nome dele é Edilson. Eu falei, Edilson, que nome horroroso. Mas o tal da Ana Bolena também não é bonito não, tá? Não, mas aí Edilson, meu Deus, podia ser Renato, Roberto, vê o nome que eu... Ricardo, Marcos, mas Edilson, nome de velho, mas tá tudo bem. E aí, quando ele chegou, ela se encontrou com Edilson perguntou meu nome, enfim, até que nos apresentaram. 15 dias se passaram só nessa história de paquera, e aí a gente começou a namorar. Não me pergunte onde foi que a gente começou a namorar. A gente não era crente. Não era crente, eu comecei só visitar a Igreja de Deus na época, mas era só visitante. E aí a gente começou... Mentira. Era nessa época aí, não? Aí eu tava namorando, já fazia o quê? Uns 2 anos que eu namorava. Veja como eu era magrinha. Olha que coisa linda. Edilson tinha cabelo. E aí, mas tá ele já vendo? tem uma entradazinha ali de lado, já dava indício já. Tá a cara de Cecília aí. Pois é. Aí comecei a namorar com o Edilson, a gente namorou um bom tempo, ficou noivo. E aí, quando a gente estava namorando, eu fiz encontro de jovens. Eu e ele, a gente fez encontro de jovens, mesmo encontro. E aí, um ano depois do encontro... Lembra a igreja, não? Lembro, a Família Viva. Sim. Aí, quando a gente acho que já estava noivo. Aí foi quando eu me converti nesses encontros, né? Que a gente depois começou a trabalhar muito, fez uma amizade boa com o pessoal da igreja, começou a frequentar a igreja, papapá. E aí aconteceu, Patrícia se converteu. Então, eu continuei namorando, que aí já estava namorando com o Edilson há uns 3 anos, porque a gente namorou quase 6 anos. E eu já estava namorando há uns 3 anos com ele, e aí daí eu disse, a partir de hoje, eu não saio, pode ir para qualquer lugar, sair com seus amigos, enfim, mas eu não vou sair. Então, desde então, eu fui muito firme e eu não entendia que tinha essa firmeza do sim, não. Hoje é que eu entendo que eu sou muito isso mesmo, sim, não. Então, quando eu decidi, eu disse, eu não vou, pode sair, pode ir para qualquer lugar. E aí, a gente casou, fui corajosa, né? Casei com o Edilson. Por quê? Porque eu era convertida e Edilson não. Sim. Né? E aí, passei por todos os perrengues que uma pessoa, quando casa com uma pessoa que não está na mesma visão, passa. E acho que até hoje a gente passa por isso, porque sempre a pessoa que chega primeiro, ela vai primeiro. Eu queria que tu contasse aí, porque tu já pulou aí já pro casamento. Mas tem uma história, pessoal, tem uma história muito boa de Patrícia e Edilson, quando eles foram noivar, que eles foram para um restaurante. A história do fundi. Ah, tá. Eu quero que você conte essa A história do fundi é assim. Então, quando a gente completava ano de namoro, a gente sempre escolhia o melhor restaurante de Caruaru. E aí, a gente lá na Avenida Agamenon tinha um restaurante muito chique. A gente via que era chique, mas não sabia que era tão chique. E aí, Edilson, na época, tinha uma caravana verde, abacate. Aí, a gente foi para esse restaurante. Quando chegou lá, veio o pessoal...
já foi abrir a porta para mim sair, pegou um... Aí foi do casamento. Aí abriu a porta dessa caravana para sair, me assustei, pegou um guarda-sol, me colocou debaixo e me levou até a porta. Quando chegou na porta, só tinha eu e Edilson nesse restaurante e 200 garçons. Quando a gente chegou lá, que pediu o cardápio, aí o rapaz disse que... Aí Edilson chamou e disse, me diga aí, me dê uma dica. Aí o garçom fez uma sugestão de prato. Aí ele disse, tem essa entrada aqui, que é um fundi de camarão. Aí ele disse, pois me dê duas. Me traga 2 fundi. Aí a gente, tudo agora bem. O garçom também foi. Aí ele foi. Ele trouxe 2 entradas de fundi, porque fundi se como uma claro. Só como entrada. Aí ele trouxe 2. Aí veio naquelas panelinhas pegando fogo, com foguinho, duas panelinhas de barro. Sim. Com os pães e um monte de garfo, faca e colher. E a gente, 15 pessoas, e a gente sem entender, fez. Aí quando a gente viu, a gente me chamou dele de novo, como é que se come isso aqui? Aí ele explicou, a gente comeu, quando terminou de comer, aí, para pedir o prato, né? Da janta. Principal agora. Não tinha, porque aí já tava com o bucho cheio. 2 fundi para 2 pessoas. Aí saiu dali morto de vergonha cada um. E a gente ganhou de presente a panelinha de barro, né? Eles tiveram misericórdia. Tu ainda tem? Eu não tenho mais, não. Tu acredita que eu não guardo... Rapaz, essa panela Samuel, eu não guardo as coisas... É uma coisa que eu não guardo, são as coisas. Eu não sou um museu. Eu não consigo ser museu. Guardar, né? Mas guardar. Museu, não. Às vezes é uma coisa que marca... Uma história dessa aí mesmo, eu acho fantástica. Chegar num restaurante chique e pedir de entrada 2 fundidos de camarão para 2 pessoas, olha. Pois é, não é. Mas agora o garçom foi miserável. Ele foi miserável, ele podia ter dito não, que, não serve muito bem vocês dois, não precisa pedir 2 não. Pois é. Aí casei com o Edilson no dia 8 de fevereiro de 2001, só no civil, que aí tu botou a foto aí, a gente tava em Olinda. Isso como eu era magrinha. E aí, a gente já estava gordinha. Aí foi em Natal. A gente fez a primeira cantata da Igreja Batista Germanac, Clarinha foi Jesus. E vocês, e eu, Maria e Edilson José. E o cenário foi eu que fiz. Eita, foi. Eu lembro. O coral, não foi? Foi. Pronto, veja. Aí a gente tava foi comecinho de namoro aí. Começo de namoro. E tu achasse Edilson bonito mesmo, Patrícia? Eu achei ele bonito. É um gato. É pra achar, eu paquerar com gente bonito é a feia. camisa dele. Que camisa é essa, Eu gente? lembro Isso dessa camisa. Um outdoor, é? Uhum. Olha o bolso da camisa. Olha o bolso. Olha a calça lá em cima. Ele vai ver isso. Veja que coisa linda. E tu achasse essas fotos aonde? Ah, minha filha. Isso é um trabalho que a gente vai fazer daqui para frente em conjunto com os próximos convidados. Deus do céu, boa. Enfim, aí a gente... Aí já é de agora, né? Mais recente. Isso aí... Eu não sei porque me mandaram essa foto, não, mas... Aí mas... ele já tá sem cabelo ali na testa. Família bonita. Obrigada. Eita. Isso foi Ana Cecília, tenho certeza. Não lava o pé não pra dormir, não? É mesmo, é isso. É verdade. Vem dormindo igual, rapaz. Vê que... Ele dorme com um colchãozinho, um travesseiro ali na perninha. Isso aí, Tamandaré. Jogador de basquete. Pronto. Isso é na formatura de Ana e Clarinha pequena. Não é tão recente nessa foto, não, porque Clarinha hoje já tá uma moça também. Sim, é verdade. Mas a gente quer saber o seguinte. Quando foi que Patrícia chegou na Igreja Batista Remaná? Isso é muito importante. Porque existe um mito de quem te conhece que acha que tu era da Assembleia de Deus. Tu fosse da Assembleia de Deus. Eu caminhei muito com gente da Assembleia, com os irmãos da Assembleia. Mas tu fez parte da Igreja Assembleia de Deus? Não. Se convertesse lá na Família Viva? Me converti na Família Viva, fui congregar na Igreja de Deus, porque mãe já fazia parte. A Igreja de Deus era ali no... Na Antônio Menino, ainda é, né? Mas aí manhã, quando... Meu tio era de lá, da Igreja de Deus. Era. Quem é? Nilson, sim. Sim. Mãe se converteu em 93, eu comecei a namorar com Edilson em 94, então eu não queria nada com a igreja. Tua mãe se converteu primeiro que tu? Primeiro que eu. Mãe foi a primeira, né? Em 93, na Igreja de Deus. Certo. E aí eu conheci o pessoal da Igreja de Deus, mas eu era um pé na igreja, era visitante, ali eu era visitante, como jovem visitante.
Mas conversão foi lá em 1997 que eu me converti. Enfim, E eu andava muito com os irmãos da Assembleia de Deus. Tu sabe, né? A gente tinha muita vigília. E aí comecei a andar. Como eu andava muito com esse pessoal, eu comecei a me vestir igual. Sim. Né? A tendência é essa, Eu né? comecei a me vestir igual, eu comecei a pensar igual. Criei muitas coisas assim. Era Só que muito isso de lá. Perdurou. Porque quando eu te conheci, né? Tu já era da Remaná. É. E eu lembro, eu fui trabalhar com Patrícia, gente, numa clínica aqui. Patrícia tinha uma vaga de motorista, Patrícia me indicou, eu fui trabalhar lá. E uma vez a gente foi resolver um negócio lá em Tamandaré. Essa mulher me fez procurar uma igreja da Assembleia de Deus. Em Tamandaré não, qual era a cidadezinha ali? Rio Formoso. Rio Formoso. A gente procurando, que ela queria entrar numa igreja da Assembleia de Deus para ver se Deus falava com ela em profecia, alguém lá. Sei que a gente entrou, tava tendo um culto de oração, tinha 5 irmãs. Tudo de joelho. A gente entrou, saiu, as irmãs nunca viram a gente. As irmãs nunca não usou ninguém para falar com ela. Frustrada. E a gente teve que voltar. Eu saí bem frustrada. Ela saiu... E nunca mais eu vou atrás de profecia. Mas, enfim, aí a gente... Eu vim para Remaná porque eu soube que a igreja estava tendo... Ia acontecer a segunda reunião lá no Shalom. A gente mora ali no Indianópolis. E aí, a pessoa que me contou, que também isso não interessa, disse que estava tendo esses cultos, que teve o culto e estava sendo lá. Agora, a pessoa, quando me contou, não era de lá e ela não estava me contando me convidando para ir para lá. Era uma crítica. Era uma crítica. E aí eu fui... E essa crítica, eu já era bem fervorosa, né? Todas as quintas-feiras eu fazia jejum e tal. E era muito mais fervorosa. E aí eu não conhecia o pastor Cícero. Não conhecia. E aí eu comecei a orar naquele dia por ele, pela igreja. E aí eu cheguei em casa, na casa de mãe, e fui lá, mamãe, tá tendo... Eu vou orar. Porque algo tá me dizendo que é para orar. E aí fiquei naquele dia com isso na cabeça e fui, né? E aí eu tenho muito de sonhar, né? Tu sabe que eu sonho. E quem sonha quem sonha quem quem sonha sou eu. São outras histórias também que eu preciso falar. Depois eu falo. E aí eu sonhei que eu ia pregar pro pastor Cícero. Eu não conhecia o pastor Cícero de ouvir falar, de vista, que eu já tinha... Mas não tinha conversado. Mas não conhecia ele assim, nada. Pessoalmente. Nada. Nem eu conhecia a risada dele. E no sonho eu ia pregar para o pastor Cícero. E ele dava aquela risada que ele sempre dá. E no sonho ele dava aquela risada. E tu não conhecia a risada? Não conhecia essa risada, eu não conhecia. E aí no sonho eu conheci. Aí, quando eu olhei, aí no sonho, ele ria e saía. Quando ele saía, eu vi uma multidão. Acho que eu não vi, não era 100 pessoas, não. Era uma multidão seguindo ele. Muita gente, incontável. Era muita cabeça. Aí, me acordei e eu disse, Senhor, o que é isso? Eu vou lá domingo. Aí chamei mãe, eu disse, vamos. Cecília era pequenininha, acho que Ana tinha o quê? Foi 2016, né? 2006. Ana Cecília nasceu em 2002. E fui. Quando eu cheguei lá, amei a forma como ele prega. Ele fala, né, pontua, enfim, coisas que eu já tinha dado muito em Caruaru, em muitas igrejas, e aí eu tinha visto muitos pastores já pregar, e não daquela forma. E aquela forma, eu disse, é isso aí, é isso que eu quero, né? Eu não tava, na época também já não estava mais querendo ir em busca do que que na verdade a gente busca muito sobrenatural, né? É algo muito, termina sendo algo muito místico e a gente se pega a isso sem querer. Quando vê, a gente já está. Então, para a gente não interessa a palavra, o que interessa é o que. O sobrenatural. Aquele clima diferente. Aquele negócio, né? E eu comecei a ver que eu já não estava ali e eu ia como plateia, não como uma pessoa para ir adorar o Senhor, enfim. E aí, quando eu vi, eu disse, é isso que eu estou precisando, preciso da palavra. E aí, fiquei.
E Edilson não era convertido ainda. E eu dizia sempre, uma coisa que eu dizia, eu vou me batizar. Porque nesse período que eu frequentava as igrejas, eu não queria me batizar enquanto Edilson não se convertesse. E eu dizia assim, eu só batizo na igreja que Edilson fosse converter. É uma coisa que eu sempre dizia. Mas quando eu fui para o Shalom, e aí eu conheci na época a irmã Sueli, o pastor Cícero, blá, 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 e aí eu disse, eu acho que é aqui que eu vou me batizar. Aí é aqui que tu dizia, não, é aqui, independente de se ele vai ou não, mas vai ser aqui. E aí eu cheguei em casa e eu disse, é lá que eu vou me batizar. Vamos, vai lá, a palavra ela é pregada de forma diferente. O pastor de lá pontua. Ele explica, eu lembro que eu dizia, ele explica vírgula por vírgula, porque é algo que é diferente. Sim. E aí ele foi e gostou. Foi muito bem recebido na época por Andréa. Eu lembro de Edgeisa, Andréa, que era a juventude. Antônio Carlos. Tinha Marcos e Lucila, mas a gente não tinha aproximação com Marcos e Lucila, não, porque a gente só tinha feito encontro. Eu lembro de Lucila no encontro da gente, mas a gente não tinha amizade com Lucila, não. Mas Mônica, minha irmã, conhecia todo mundo, porque Mônica já tinha se convertido já 7 vezes. Foi mesmo. Um dia a gente chama Mônica. Aí... E agora é doutora Mônica. Veterinária. Aí o que acontece? A Mônica foi, gostou também, já conhecia o pessoal dos encontros, e a gente ficou indo. E um ano depois, Edilson se converteu, né? E a gente, quando veio para aqui, para vizinho, a TV Asa Branca, aí teve o primeiro batismo, eu batizei, e em 2017 foi. Edilson se converteu em 2017. E foi... 2007. 2007. Ele se converteu em 2007. Em 2008 eu fiquei grávida de Clarinha. Foi quando eu vim para Remaná. Porque eu era da primeira igreja batista, né? Eu passei um tempo afastado. Quando eu voltei, eu casei em 2006. Pastor Cícero me casou. Mas em 2006 já era a igreja lá. Foi pouco tempo que ficou no Shalom também, né? Não foi... Não, foi um ano. Foi quase um ano. Foi quase um ano. Porque eu lembro que em 2016... 2006... A gente... Eu acho que tu foi para 2004 foi a Batista Remaná. Foi 2004. Sim. Que ela ficou no Shalom. Foi, 2004. 2005 ela já estava do lado da TV Asa Branca. É isso aí. Em 2006 eu entrei no teatro. Sim. No Amarte. Foi quando foi criado o Amarte. Quando eu casei, voltei para a igreja e fui trabalhar com a Amarte. Eu estou confundindo as datas, é isso aí. E Marilene era a líder. A líder. E aí tu passou a rasteira nela, assumiu a liderança do Amarte. Foi, mais ou menos isso foi. E hoje ela passou a rasteira em tu e a líder dos jovens. Foi, ela deu tá tudo certo, a gente... que foi tu diz aquela musiquinha... Bala trocada. Aí ficou no 1 a 1, tá todo mundo empate. Tá todo mundo empate. E a gente continua a mesma amizade, então tá tudo bom. Marlene, um cheiro pra você, viu? Aí o que acontece? A gente... ficou em 2004, 2005 eu me batizei, que foi o primeiro batismo da Batista Remaná. Então eu fui para Remaná 15 dias, que a Remaná estava no Shalom. Sobre liderança, e aí é onde chegamos aonde eu também queria enfatizar, entrei no que é o Amarte. Chegou Patrícia, passou um tempo trabalhando no Amarte, e depois assumiu... assumiu... Aí, em 2006, foi quando o Amarte foi criado, e eu gostava muito de teatro, e eu me lembro que eu tinha feito teatro na escola, é uma coisa que eu gostava muito. E aí, quando foi falado no púlpito sobre ia ser criado um grupo de teatro na igreja, quem se interessasse e tal, e aí foram os improváveis, né? Aquelas pessoas que realmente não faziam nada na igreja. Teve essa 1º de abril, vê? Sim. Em 2006. E a gente foi, aí foi criado o nome Amarte. Lembro quem deu o nome foi Zezinho Neto, junto com Mônica. Vamos lá, porque foi a primeira reunião. E ali a gente se conheceu, porque a gente também não tinha muita amizade com os que estavam ali no teatro. E a gente tem construído até a data de hoje, né? Uma história. O Amarte, para mim, é uma história. É um lugar onde realmente... Mas tu não começou como líder, né? Líder não, era Marilene. Marilene era líder.
E para quem conhece Marilene, ela sempre diz, ela não é muito boa de estar mexendo em internet. E naquela época não existia esse celular, esse smartphone. Era mais computador. E aí foi nos dado pela irmã Sueli, na época, uma peça, o Arrebatamento. E o texto era uma tradução do inglês para o português. Aí tinha uau. Sabe? Uau. Aí o texto falava... A gente ria tanto que chorava. A gente não conseguia sair da primeira frase, porque o texto, por ser uma tradução... Uma peça bem séria que virou uma comédia. Bom, virou uma comédia. Que interessante que nessa peça, a primeira apresentação de vocês, nessa peça, O Arrebatamento, eu trabalhei com vocês no Amarte e foi aí que Daniela se converteu. Eu já estava casado com Daniela, em 2006, e depois dessa peça, Daniela... ela se converteu na peça. Na peça. Depois, quando teve o apelo, não foi? E ali a gente passou um ano. Só que tem uma coisa interessante nisso aí. Daniela... eu posso até frustrar aí a expectativa de vocês. Ela já estava sendo... Né? Ela, na verdade, ela no dia ela estava decidida a tomar essa decisão. Que, inclusive, ela convidou Vilmara para vir para a igreja, porque ela queria fazer uma surpresa para mim, porque ela ia se converter, independe, né? Independe. Entendeu? Mas a peça é bem impactante. Ali. Mas, enfim, aí... E não importa, né? Não. Isso aí nem me... Não frustra nada, pelo menos em mim. Aí, o que acontece? A gente começou a ensaiar essa peça que virou uma comédia, a gente não conseguia. Foi quando, a partir dali, eu comecei a me sobressair daquele grupo, porque eu era curiosa. Aqui ia atrás, corria atrás de... Aí foi quando eu disse, arrebatamento, então vamos buscar uma peça que a gente consiga e saia dessa comédia, né? E aí foi quando eu vim com a ideia, era Os Desaparecidos, o nome da peça. O arrebatamento que a gente faz se chama Os Desaparecidos. No original, em inglês. Não, é um... Ah, sim, tem outra... É porque essa peça que a gente apresenta é outra peça, não é aquela. Aquela eu não sei não tá. Ah, tá. Aí a gente começou a apresentar Os Desaparecidos com o nome Arrebatamento. E aí a gente, muito insegura, a gente passou um ano ensaiando. Um ano ensaiando. E aí a gente chamou, na época, a Valéria para assistir e tal, ver feedback se estava tudo certo. E eu lembro quando Valéria disse, o que vocês estão esperando? Tá tudo pronto. Agora, ter coragem. Aí foi quando a gente marcou, né? Marcou em março de 2007. Ia fazer um ano, um ano de... Foi em março de 2007. A gente apresentou essa peça. E aí, por surpresa nossa, eu lembro das palavras dos irmãos que eu entendi que eles queriam nos ajudar. Mas eles pioraram a situação da gente. Quando disseram assim, se errar, tá tudo bem, vocês estão em casa. A gente já tava tudo inseguro. Tu entendeu? A gente já tava inseguro. Uhum. Aí, tipo assim, nessa frase, eles quiseram, não era a intenção, mas a gente recebeu... Era pra motivar, acabou... Pra dizer assim, tá tudo bem. Relaxa. Não, mas quando se errar, tipo, você tá vendo que a gente não vai conseguir, a gente vai errar. Eles acreditam que a gente vai conseguir. Mas ali foi uma prova, viu? A gente ficou ali, eu lembro, tem até vídeo que Cristiano na época gravou, e eu acho que tem por aí pra internet, a gente tá ali numa luta tão grande para apresentar, e deu certo, glória a Deus, o Senhor nos honrou, pela misericórdia, a gente conseguiu apresentar. E dali então foi surgindo, Patrícia era quem pesquisava as peças que iam ser apresentadas. E aí ficou nisso, né? Aí como ficou nisso, aí foi se construindo uma coisa, algo que não era algo planejado, né? Patrícia líder, não. Natural. Foi muito natural. Aí foi 5 anos depois, foi 2006, 5 anos não, 2009. 3 anos. 3 anos depois. E aí, como foi que veio essa ideia eu fui líder, né? Da Mostra de Artes? Porque eu fiz um curso de teatro fora, eu e Mônica. A gente fez um curso de teatro fora. Lembra? A gente fez o TEA. E lá no TEA tinha uma mostra de arte. Eram pequenos textos. Muitas esquetes em um só dia. Vários. E aí, quando a gente estava lá, inclusive, a gente apresentou, uma das peças a gente apresentou como TEA.
E eu disse, Mônica, por que a gente não leva isso para a igreja? Eu acho que vai ser maravilhoso a gente conhecer outros grupos de teatro, né, a gente se unir. Movimentar a cidade. E assim como a gente gosta de teatro, tem muita gente das igrejas que gostam e tem outros grupos. Vamos montar. Aí, Mônica, eita, Aí eu estava em casa um certo dia, me levantei, fui para o computador e montei o projeto. Aí chamei Neto, que Neto é meu amigo, né? Sim. Irmão. Aí chamei Neto, mostrei a ele fez, bora, Patrícia. Eu disse, vamos falar com Marilene. Aí, Marilene, a gente tem um projeto assim, assado, o que é que tu acha? Aí, Marilene, na época ainda era líder, que foi 1 ano antes, depois eu fui líder. Aí, Marilene, eita, que vai ser legal, né? É bom falar pro pastor. Aí a gente não esperou 2 vezes, a gente mostrou ao pastor, o pastor tá tudo certo, Marilene tá sabendo, tá tudo certo, então vamos em frente. E aí todo mundo se engajou e fez a primeira mostra, né? Que aí tu fosse aí outra história. Ele foi o mestre de cerimônia. Né? Foi lá na outra igreja, Aí, só que o que acontece, a gente não queria fazer uma mostra de arte por fazer, a mostra de arte por fazer, tudo tinha um propósito, tinha um tema, como até hoje tem um tema, que é a gente ora, ou para que o Senhor revele. Já tem o tema de 2025? Tem não, porque graças a Deus eu me libertei disso. Se acalmou. Porque isso me fazia sofrer. Por quê? Porque teve um ano... Terminava tu já tinha que ter outro. Porque começou a fazer assim, Samuel. Antes de terminar na mostra mesmo, Deus já revelava. Agora, assim, como o Patrícia revelava? Revelava em sonho. Alguém se levantava. Chegava, circunstâncias, sabe? Tu se acostumou com isso? Eu me acostumei. E quando não teve isso? Tu enlouqueceu. Eu enlouqueci. O que é você pegar um pano seco e espremer? Sai alguma coisa? Nada. Era eu. Espremia. E eu me espremia. E chegando na hora, eu disse, chegando perto, Deus mostra. Ô Senhor, eu não quero isso pra mim, não. Eu não quero isso pra mim. Diz quando foi que aconteceu isso? Na pandemia. 1 ano antes da pandemia. 2019. Foi o ano que eu espremi o meu pano pra sair, não caiu uma gota. Isso me fez sofrer tanto. Imagino. Porque, conhecendo, né? Quem tu és. Eu disse, poxa, Deus não tá falando. Deus tá... Tu que é? Tô em pecado. Muita coisa passou na minha cabeça naquele tempo. E aí, eu lembro que o tema da igreja era um mergulho nas escrituras sagradas. Não era isso? Mergulhando nas escrituras. Mergulhando nas escrituras. E aí, eu lembro que Micheline me chamou, o pastor chamou e perguntou se eu tinha tema. Eu disse, isso era um sábado. A mostra acabava no domingo, eu disse, até agora, não tenho nada. Aí o pastor contou a experiência que ele teve com a Marte. Ele teve um sonho e ele estava numa piscina, e a piscina era uma Bíblia sagrada. Isso aqui é a piscina. E todo o mar estava ao redor, na borda da piscina, e todo mundo mergulhou na palavra. Aí ele disse, eu tenho um tema. Eu disse, Deus não quer falar comigo, falou com o senhor. Então, mas aí foi o tema da igreja, mergulhando nas escrituras, foi o tema da igreja, e eu disse, vai ser o tema da próxima mostra. Mas não teve mostra, 2020. Sim. Veja aí, não teve mostra. Entendi tudo. Quando era o tempo de mergulhar nas escrituras. Certo. Não? 2021, quando a gente retornou, aí a gente retornou com o tema, a gente ficou com o mergulho nas escrituras. Foi o projeto. Esse foi o tema, mergulhando nas escrituras. E até então. E aí, do ano que vem, eu não sei se Deus quer que a gente faça em 2020. Se quer. Não. Pode ser. Não é uma coisa que tem que acontecer, né? Não. Vai ser natural se acontecer. Isso aí, concordo. Concorda? Sim. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Jesus pode voltar amanhã. Amém. Como eu queria. Agora. Como eu queria. Né? E assim, eu estou muito tranquilo quanto a isso, sobre temas da mostra. Porque também tem gente que acha que a gente copia e cola. Ou vai para a internet. Sim.
esse. Não acontece isso. Verdade. E não aconteceu isso no teatro, não acontece no teatro. E não aconteceu isso enquanto juventude, né? Porque aí depois veio a questão de em 2015 veio para liderar a juventude, que também não foi uma coisa que eu jamais quis e jamais pedi. Mas geralmente é assim. Acontece sem a gente planejar. Liderança é assim. Muitas vezes a gente diz que nem quer. Você vê, a gente vê a história de Moisés, né? Uhum. Senhor, mande outro, eu sou pesado de língua. Não, vai ser você. Botou ele e Arão e foi até o fim Deus trazendo Moisés. A liderança é uma coisa que realmente, na obra do Senhor, somente Deus é que tem total, né, controle sobre isso aí. E assim, isso é minha vida igreja, né? E aí tem minha vida, né? Minha vida como fiz ciências contábeis, fiz ciências sociais. Faltando 6 meses para terminar o curso de ciências sociais, eu desisti de ciências sociais. Muito imatura, que não era para ter desistido. Uhum. Eu fui para ciências contábeis, fiz o vestibular, passei, era o primeiro turma de ciências contábeis de Caruaru. Aí eu achei, o curso. A primeira. Eu fui lá para fazer ciências contábeis. E hoje está fazendo psicologia. Aí eu odiei. Você odeia alguma coisa, Patrícia? Me pergunta. Tu odeia alguma coisa, Odeio. Patrícia? Ciências contábeis. Ciências contábeis. Porque foi ciências contábeis. E tu trabalhou como contadora? Tentei. Porque uma dica que eu dou aos estudantes. Quem está na faculdade, faça o estágio na profissão que você quer seguir. Não faça a besteira que eu fiz. O que eu fiz? Eu já era casada, já tinha Ana Cecília, eu fazia ciências contábeis. E aí eu abri uma vaga de estágio no Banco do Brasil. Pagava muito bem para um estagiário. Além de pagar muito bem para estagiário na época, a gente tinha um ticket de alimentação. E só trabalhava... O estágio era o quê? Começava às 7 horas da manhã, 1 hora estava em casa. Sim. Muito bom. Uhum. E aí fiquei lá por quase 2 anos, até terminar o curso. Terminei o curso sem nenhuma experiência com escritório de contabilidade. Isso que não era para eu ter feito. Uhum. Aí, o estágio deveria ter sido na área que você estava estudando. Isso. Aí eu tentei, fiz uma sociedade, não deu certo. Quando estudava comigo na faculdade, depois eu fiquei sozinha, Mônica veio me ajudar, Mônica gostava de contabilidade, Mônica não é contadora, mas gostava de contabilidade. Mônica sempre gostou dessas coisas de escritório. Sim. Aí Mônica veio me ajudar, mas aí eu fui trabalhar fora, porque a contabilidade não me dava retorno. Sim. Ainda não me dava. E aí a realidade é outra, de quem está começando, de quem já está no mercado. Né? E bem rapidinho, porque a gente está com o tempo meio corrido, vamos chegar agora hoje. Por que a escolha da psicologia? É porque todo mundo dizia que eu não fiz. Não, Samuel. Eu gostei de conversar, de aconselhar, dar uma de doida, né? Porque eu também aprendi. Então quer dizer que para ser psicólogo tem que dar uma de doida? Eu aprendi também que ninguém dá conselho. Ninguém pode dar conselho. Só se alguém me pedir. Se alguém me pedir. Sim. Eu também não posso dar opinião. Chegar e... Eu posso escutar. Sim. Né? Eu não posso dizer o que a pessoa tem que fazer. Mesmo dando conselho, se eu fosse você, jamais. Só se a pessoa disser, no meu lugar tu faria o quê? Não fala. Hoje eu já sei que eu não posso dizer. Não fala, né? Não. Porque a depender da decisão da pessoa, a pessoa vai dizer, eu só fiz isso porque E eu acho que também é uma decisão muito, muito particular, né? Porque por mais que a gente tente se colocar no lugar do outro, a gente nunca vai estar no lugar do outro. Nunca. Né? Nunca. Porque o que forma o que me informa não é de agora. Vem toda uma bagagem de lá de trás. Então, por mais que você tente se colocar no meu lugar, não vai porque você não tem a bagagem que eu tive. Cada um no seu no seu quadrado. Mas eu sempre gostei muito de escutar as pessoas. Gostei mesmo, desde sempre, desde nova. Então quer dizer que uma pessoa que gosta muito também de fofoca, o ideal é ela estudar psicologia. Fofoca é que você gostar de falar, de conversar. Não, tá vendo que você tá errado. Tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Porque quem gosta de fofoca gosta de espalhar. Aí não. Nem o conselheiro pode espalhar. O conselheiro não pode. Só escuta. Escuta. É empatia, pura empatia. Mas tá gostando do curso? Amando. Vai até o fim? Vou, claro.
Claro que vou. Não. Assim que eu espero, se eu não morrer amanhã. Não, lógico, ninguém tá contando com isso. Eu tô falando de porque como você Eu desistiu espero. Não, isso aí. Aí nisso, ciências. vamos fazer psicologia. Não, eita, se o curso que eu fizesse era psicologia, devia ter feito. Na minha, depois de velho, eu disse. Até que o irmão aqui da igreja Samuel, que trabalhava lá, ano passado, eu estava na cantina, na mostra de arte, ele chegou em mim e disse: me diga um curso que você gostaria de fazer na sua vida. Eu disse: logo eu, tô velhinha, chamo os jovens. Aí ele disse: não, é você mesmo. Eu disse: eu? Então tá bom, se eu fosse fazer, eu faria psicologia. Mas a prioridade não sou eu, a prioridade sempre são as meninas, né? Sim. Mas ele fez, mas veja aí como. Aí ele fez um cálculo, como eu já tinha portadora de diploma, ele disse que tem enfim, tem as facilidades que a instituição dá. E aí, por essa facilidade, eu fui. Já tinha vontade de fazer, eu disse: então dá. Muito agradável. Foi, então dá, eu vou. Por isso eu vou. Certo. Né? Aí fui, fiz, hoje vou pro terceiro período. Tô começando, né? Isso aí. Aí pronto. Aí, No primeiro ano, né? eu fui, né, venci esse primeiro ano. Comecei até a fazer uns stories legal, pensei que ia dar continuidade àquilo ali. Não, porque ali também eu não quero isso pra mim, não. Também, não sei queria, não viu? quero. Se fosse você, repensava. Samuel, sabe por quê? Eu também não quero, não, essa responsabilidade pra mim. Sou eu doida. Porque vai chegar, ia chegar o dia que eu ia ser o pano seco. Que não ia não ter conteúdo. ter nada. Eu não quero isso pra mim. Eu não vou dizer minha idade, mas eu tô numa idade que eu quero. Eu até disse hoje. Escrevi. Ela é 5 anos mais velha que eu tenho 44, ela tem 49. Deixe ser. Eu tenho 50. Pronto, não tô aqui Com carinha de 40. Eu não tô aqui pra guardar segredo. Aqui é um podcast. Eu tenho Como 50. assim? Como assim? Eu tenho Como assim 50? 50 anos eu tenho. Mas não parece, não. Parece, né? Eu Não. sei disso. Não. Eu sei. Brincadeira, mas enfim. Eu achava que era mais. Tá certo. Mas tá, parabéns, Patrícia. Obrigada, tá bem, né? tá Tô bem, né? É isso aí. Aí hoje eu penso assim, eu quero viver bem, eu quero viver melhor, eu tô numa idade. E aí essa pessoa chegou em mim e disse: ô Patrícia, como é que tu inventa? Chegou um irmão, viu, irmão? Chegou uma pessoa e disse: como é que tu inventa fazer um curso? Jesus voltar amanhã, tu não vai atuar? Eu disse: não importa. Mas se a gente for pensar assim, ninguém vai viver mais, né? Pois é, eu disse: não importa, o que importa é que eu estou vivendo agora. E qual é o seu tempo? Hoje. Hoje. Eu queria muito que Jesus voltasse amanhã, mas não é por isso que eu vou deixar de trabalhar esperando que ele volte, né? E a Até gente- mesmo porque o apóstolo Paulo disse que é aquele que não quer trabalhar, que não coma. E outra, Samuel, a volta de Jesus é gloriosa, é maravilhosa. A gente tem que esperar. É feliz da vida, eu vou pro céu. É igual você ter uma viagem pra fazer, né? Você não tem uma viagem pra fazer, pra praia agora, nas férias e tal, você almeja, planeja aquela viagem toda. Aí porque você vai viajar, você não vai fazer outra coisa, não? Não. Você tem que planejar pra que aquela viagem seja tranquila. Tranquilo. A mesma coisa é a gente tem que viver aqui nesse mundo, é preciso viver, lógico, buscando em primeiro lugar o reino Sim, e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. isso. Mas nunca perdendo essa esperança de que ele voltará e que vai ser muito melhor do que isso aqui. Mas é como você está dizendo, vamos viver. Vamos viver o hoje. Vamos viver o O hoje. amanhã, como diz o pastor Cícero, é o quê? Uma possibilidade. Uma possibilidade. Né? O passado Hoje já... é a certeza. Hoje é a certeza. E o passado? Passou. Já morreu. Já morreu a história. Virou história. Isso aí. Né? E aí eu tenho feito psicologia, tenho amado psicologia, amado. Muitas coisas eu tenho visto que psicologia, vão me detonar, mas não tem nada a ver com Cristo, tem tudo a ver com Cristo. Lógico, não. Eu acho que tudo é benéfico. Você é quem vai direcionar se aquilo é benéfico para ter a ver com Cristo, com o cristianismo ou não. A gente sabe que tem muitos pastores aí que são psicólogos. Pastor Crécio, meu irmão em Cristo, terminou agora há pouco psicologia, usa muito esse lado no gabinete para tratar com a igreja, com suas ovelhas. E assim, como tudo na vida, você tem duas vertentes. Você pode usar ela para uma coisa ruim, pode usar ela para uma coisa boa, ou pode não usar. Tem mais de uma vertente. Mas eu acho que tem tudo a ver, sim. Tem tudo a ver, sim. E aí, Patrícia, é isso. Isso aí. Tá aí. E- Eu e- acho que eu acabei, né? Se Tem- tiver não, alguma coisa... Tem muito Diga mais. Só mais. que o tempo da gente é muito curto, né? Se a gente fosse aqui, acho que ia passar umas 4, 5, 6,
semanas e a gente não falava tudo, que eu sei que tem muita história com a sua mãe. E eu falo muito, né? Fala tu bastante. também fala muito. Somos dois, né? Por isso que fomos... Estamos aqui. Para fazer podcast, porque podcast sem falar, sem conversar, não é podcast, né? Como assim? Como assim? A gente tem uma mensagenzinha aqui para Patrícia. Deixa eu achar aqui que a gente recebeu. Vamos colocar aqui, como assim? Olha para isso. Deixa eu voltar aqui. Liberar o áudio. Eita, peraí. Eita, calma. Eita. Até o cachorro, Essa aí. Mas, rapaz, eita. Ela encheu os olhos de lágrima aqui, viu? Ela é difícil de... Mas tá, irmã Pereira. Ela é morta, mas... ela tá com os olhos cheios de lágrimas. Eu tô. Não esperei, não. Mas, Samuel, parabéns, obrigada por tudo. Hora, quando ela sair de casa, mesmo. Manda pra mim, olha o olhinho dela, cheio de lágrimas. Isso aí, consegui. Obrigado, Cecília. Obrigada. Deus te abençoe. E nós vamos, antes de encerrar, a gente vai ter um quadro no nosso podcast que a gente vai indicar um livro, alguma obra que possa ajudar a você que nos assiste, o nosso convidado, a crescer. E eu trouxe hoje, que foi adquirido recentemente, chegou ontem para mim, essa Bíblia... São recebidos, né? Pago, né? O recebido. Pago. Essa Bíblia, ela é... Mostra aí para câmera, meu Deus, dá um zoom. Ela é uma Bíblia que ela é uma Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo Filamente, e ela vem com aplicativo. Se você olhar aqui, ó, a gente baixa o aplicativo, faz uma leitura do QR Code, e a Bíblia na linguagem NVT, né, a nova versão aí, muito boa, por sinal, e com o aplicativo você consegue, a gente não está sendo patrocinado não, tá? A gente só está indicando mesmo, se a Mundo Cristão, que é a editora, quiser nos patrocinar e mandar aqui uma Bíblia dessa para a gente sortear com os nossos ouvintes, eita, a gente vai agradecer. Mas a gente está mostrando porque é uma Bíblia muito boa. Você baixa o aplicativo, você vai ter notas de rodapé, você vai ter estudos para refletir, você vai ter mapas, indicações, gráficos sobre a parte que a Bíblia ali se refere. Então, se você puder adquirir, adquira. Não é alto valor. Tá? Sim, é isso que eu te perguntar. Quanto? Olha, eu vi dessa Bíblia na internet por R$83 na promoção. Eu comprei ela por 120, porque 83 tinha frete. Acabou que eu comprei na Amazon, chegou... Eu vou fazer propaganda de novo aí. Mas chegou rapidinho, eu tenho no frete grátis. Ela saiu por, se eu não me engano, R$147. Mas é aquilo, você está investindo em quê? Isso. Eu precisei comprar um lanche para Arthur, porque eu saí de casa para vir para a igreja nas pressas, Daniela estava trabalhando. E um lanche hoje nesses fast foods que tem por aí, um hambúrguer com a batata frita e refrigerante, deu R$70. Então, veja, dois lanches você paga a Bíblia e ainda sai mais barato. E aqui o alimento que você vai ter espiritual, que vai fazer muito mais do que simplesmente alimentar o corpo. Então, e quem te indicou? Eu vi uma propaganda na internet, tu acredita? No Instagram, eu vi lá essas propagandas patrocinadas de um pessoal que eu sigo aí, e tava lá. Essa é a nossa indicação para você desse primeiro podcast, essa Bíblia de estudo, esqueci o nome. Eita. Filamente. Bíblia de estudo Filamente. Muito bem. Editora Mundo Cristão, na linguagem NVT. Procura lá, adquira que você vai crescer espiritualmente. Diz aí, Patrícia. É porque eu queria, assim, são coisas que talvez, porque a gente me conheceu um pouquinho, mas eu quero falar sobre esse podcast, né, que é o primeiro programa piloto. Sim, e Patrícia vai estar conosco aqui a partir de agora. Sim. Pra gente, nós dois juntos, conversarmos com os nossos próximos convidados. Aguardem. Vai vir coisa boa. Vai vir coisa boa, né? E eu queria saber por quê. Porque, gente, foi ele que deu o nome, tá? O idealizador foi ele. Como assim?
Como verdade, assim? Como assim? Na verdade, não foi eu, não. A gente tava numa conversa de WhatsApp e ficou como assim e virou o nome. Como assim? Porque, na verdade, a gente queria... Aqui, esse podcast é algo muito... A gente quer trabalhar algo muito espontâneo. Sim. Né? A gente quer ter uma conversa espontânea. Nada mecânico. Nada mecânico. É um bate-papo, né? Como assim? Como assim? E eu acredito que quem vir aqui vai sair diferente. E vai trazer conteúdo pra gente. Vai trazer conteúdo. E vai, até a gente tem muitas curiosidades, né? Conhecer melhor as pessoas. Eu achava que te conhecia, hoje eu conheci um pouquinho mais. Foi. Patrícia. Porque, como eu disse na conversa fora das câmeras, eu conheço Patrícia desde sempre. Eita, a gente nem falou. Como foi que a gente se conheceu, né? Eu não sei como foi que eu te conheci. Eu me conheci porque tu cantava na igreja, eu tava na igreja. Tava na Remaná, e eu fui trabalhar, eu era contadora, fui chamada para trabalhar na administração de uma clínica aqui em Caruaru, e essa clínica precisava de um motorista. E aí eu comentei com alguém disse... Tinha acabado de ser demitido do trabalho que eu tinha lá no shopping, uma loja. Eu acho que foi Lucila que disse que Samuel não estava trabalhando, e aí foi quando eu chamei e ele começou a trabalhar como motorista. Ele não sabia, ele foi ser motorista sem saber dirigir. Não, eu era habilitado, né? Ele tinha acabado. Habilitado, ele tinha acabado para trabalhar. Olha, irmão Pereira, ele tinha acabado de tirar a habilitação. Tinha acabado e eu não sabia. Eu tinha experiência em moto. Porque eu treinei muito em moto. Meu irmão tinha uma moto e eu andava na moto do meu irmão. Mas carro não. Mas ela perguntou, tu tem habilitação? Tenho. Carro e moto. Se eu estava habilitado, eu sabia dirigir. E lá... Mas isso aí não é sobre mim, não, tá? Não, tá. A gente vai falar sobre tu um dia. A próxima, talvez. Olha, e a gente foi, e eu era vista como administradora. E aí as pessoas começaram a me chamar de Dora. Porque a administradora era muito grande. Contadora. Dora. E aí quem é da época que trabalhava lá na clínica com a gente, até hoje, ele é uma pessoa que me chama de Dora. E tem um bocadinho de gente lá na rua. Francisco que estiver vendo a gente aí, Francisco. Patrícia vai mandar o link pra tu assistir isso aí, tu vai se lembrar da gente. Um abraço pra você, ali Francisco. A gente sofreu, a gente sorriu, a gente... Como diz aquele velho que aparece a cada 365 dias, né, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções a gente sentiu. Sentiu muito. E a gente... eu só fiquei um ano lá, tu ficasse mais, né? Eu fiquei. Mas aí saí de lá quando eu fiquei grávida de Ana Clara, e aí já não queria mais trabalhar porque eu queria cuidar dela. Mas é isso, a gente se conheceu. Aí a gente se aproximou mais, a gente tem muitas coisas que a gente viveu. Fui trabalhar com vocês numa marca. A gente já brigou. Já, lógico. A gente já brigou, ele já me bloqueou. Tu bloqueei? Já me bloqueou! Ele já me excluiu. Não lembrava dessa, não. Aí ele voltou a me seguir agora há pouco, minha gente. Isso é um ingrato. Mas aí a gente já brigou, já se perdoou. E quando se fala disso é muito legal, né? Eu te amo, Patrícia. Eu também te amo, Samuel. Eu amo tua família, eu amo a Ana Cecília, amo a Clarinha. Cecília, porque eu convivo mais no grupo que eu vou com Cecília. Mas a vida de vocês, pra mim, amo Testa, teu marido. Um cheiro a Deus. E é muito bom. E assim, o que eu passei. Já é esse é assunto para outro podcast. É porque eu falo, é pouco tempo. É pouco tempo. É muita coisa. Assim, eu tenho uma experiência com a fase que eu passei com raiva de Samuel. É sério, eu tive uma experiência boa com o Senhor. Foi? Muito boa. Com raiva de mim. E quando se fala de perdão, eu lembro com muito zelo sobre esse período e como Deus falou. Amém. É outra conversa. Mas eu te pergunto, agora eu só vou falar, não me pergunte fora daqui, eu só vou falar aqui. Então, se eu fui grosso com você, eu quero dizer a você... Não, mas não foi isso, não. Melhore para que eu não seja de novo. A culpa é sua, diga. A culpa é sua. Pessoal, a gente quer agradecer e lembrar vocês o seguinte, ó. Esse podcast vai ser transmitido lá no canal do YouTube da igreja, tá? A gente vai estar já estamos com a conta no Instagram. Você procura lá, Como Assim Podcast. Segue a gente no Instagram. Vai ter algumas novidades por aí. E para que isso dê certo, a gente precisa contar com vocês. Se vocês não assistirem, não der o feedback, não mandar para a gente sugestões, o que é que vocês querem ouvir, quem vocês querem que a gente traga para cá,
E ajudar a gente a fazer isso que a gente não faz só, né, Patrícia? Não vai ser faz só a não, gente. É não. coisa de vocês em casa aí assistindo, transmitindo isso uma aí. das coisas assim que a gente quer agradecer que nós somos uma equipe, né? Sim. Temos a coordenação. Queremos agradecer ao nosso pastor, né? Sim, pastor Cícero. E a nossa líder da mídia. Idealizador desse negócio aqui, que é o irmão Pereira, né? Tá ali na técnica ali. Ele é que a gente só tá aqui porque ele quis. Foi. A gente só tá aqui porque ele disse que era pra fazer. Ele chorou, Patrícia. Ele chorou, não foi? Aí eu disse, vamos fazer, irmão Pereira, vamos. Então nós somos essa equipe aí. Aí na hora que ele falou comigo, chorando, eu me contive, disse, a gente vai fazer. Eu pensei na primeira pessoa, foi tu. Amém. Que a gente se lembra que a gente fez aqui uma brincadeira. Foi, a gente riu muito. Paula filmando, a gente Foi. fazendo aqui. É porque hoje parece que a gente tava pensando em ser uma coisa mais engraçada, mas terminou virando coisa séria. Mas é isso, a direção é do Espírito Santo. A gente orou antes de começar aqui. E que essas histórias tragam para você um sorriso, traga uma alegria, mas que também traga uma reflexão do que é a vida, do que a gente deve... Hoje a gente não refletiu muito sobre muita coisa, a gente só refletiu sobre a minha vida. Você que pensa, porque sua vida é um exemplo de vida, Não, Patrícia. não, não, É não, sim, não, não, é não. sim. Não, pelo amor de Deus, não faça isso com a minha vida, não. Não, mas lógico que é. Todo mundo, a gente tem o que tirar, o que colher de exemplo para as nossas vidas. E você, para mim, é um exemplo de mulher de Deus. Amém. É como você disse, a gente se bicou muito. Eu era outra pessoa também nessa época, né? Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo faz essas transformações na vida da gente. Mas também eu era uma pessoa um pouco mais... Eu era uma pessoa mais dura. Mais rígida. Eu era muito rígida com as pessoas e comigo mesma. Hoje você é diferente. Não, eu sou diferente. Somos. E enquanto a gente estiver sendo rígida, a gente não é feliz. A gente, né? A gente E não consegue se relacionar. Eu louvo a Deus porque Ele é quem faz essa transformação na gente. Esse quebrantamento, deixando a gente mais flexível, mais maleável. Mais maleável. Mais sensível mais à voz do Espírito Santo. Mas não é verdade? É verdade, é verdade. E por isso estamos aqui. Mas, infelizmente, temos que encerrar esse bate-papo por conta do horário, por conta de que senão vocês começam a assistir e param na metade. E eu louvo a Deus, assim, eu aprendi que eu tenho que... Não é... elogiar, vamos falar, a palavra é elogiar, mas a gente tem que reconhecer, né? O outro, né? Dar valor às pessoas. E assim, eu valorizo a sua vida. Amém. Né? Eu vejo como o Senhor tem realmente... derramado graça. Transformado mesmo, assim, né? E é algo que não é... que é visível. É algo sentido e visto. É algo sentido e visto. Né? Glória a Deus. Porque muitas vezes a gente cria um personagem... Sim. E a gente não sente. Mas não... Porque quando é um personagem, a gente não sente. A gente sente que é um personagem. E ninguém consegue, Patrícia, se manter no personagem muito tempo, não. Uma coisa, ninguém briga com Deus, né? Não. Ninguém briga com Deus, com as coisas de Deus, né? Verdade. E Deus não deixa ninguém confundido. Isso aí. Né? Isso aí. E eu agradeço pela vida do irmão Pereira. Pereira, um cheiro. Deus continue derramando graça na tua vida, te abençoando. E esse foi o teste, tá, gente? O piloto, a gente tem muita coisa aí para melhorar, a gente vai rever essas gravações. Isso. E o intuito da gente é fazer o melhor, porque Deus merece o melhor. Esse é um podcast evangélico, para ninguém se confundir. Cristão. Nós estamos aqui para enaltecer o nome do Senhor Jesus, que é o centro de tudo. E a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação. Eu estive aqui com a minha amiga Patrícia, que estaremos juntos. Como assim? Como assim? E vocês fiquem de olho que em breve vem mais novidade aí. Que o Senhor continue nos abençoando. Um grande abraço. Fiquem com Deus e a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.